My brothers and sisters, it's necessary that we wait until 12 o'clock because these services are being broadcast. We're gathered in the tabernacle this afternoon to honor our dear associates, President James E. Faust, who passed away August 10, 2007, at the age of 87. The passing of this wonderful leader brings to a close a chapter in church history spanning nearly 35 years of faithful leadership. President Faust's lifetime of service to the church and his Estamos aqui no country. tabernáculo para homenagear nosso querido amigo, o presidente James Faust, que faleceu em 10 de agosto, aos 87 anos de idade. A morte desse líder maravilhoso encerra um capítulo da história da Igreja de 35 anos. A vida de serviço do presidente Faust, dedicada à Igreja e seu país, atravessou fronteiras. Reconhecemos a presença do presidente da Estaca, presidente Len James, presidente da Salt Lake Ensign, da Estaca Salt Lake Ensign, seu bispo. Ambos estão sentados aqui no púlpito. Agradecemos a todos que trouxeram essas lindas flores, também todos que ofereceram consolo e auxílio. Também reconhecemos a ajuda da Presidência Geral da Sociedade de Socorro no arranjo das flores e por ofertar seu serviço de solidariedade. Mensagens de condolências chegaram de membros da Igreja no mundo todo. Houve uma extraordinária manifestação de respeito e apreço pelo presidente Faust e de sentimentos aos seus entes queridos. Líderes governamentais, internacionais, nacionais e locais, líderes educativos, religiosos e cívicos também enviaram mensagens de pesar. Acabamos de receber uma carta da governadora do Arizona. Ressaltamos com gratidão nesta tarde o serviço dedicado das secretárias do presidente Faust, Margaret Burry e Sheila Karchner. Os familiares também desejam reconhecer e expressar seu sincero agradecimento aos médicos que atenderam o presidente Faust nos últimos dias. O serviço deles foi maravilhoso. Antes de iniciar esta solenidade, a oração familiar foi proferida por Robert Faust. A música será oferecida pelo coro do tabernáculo, sob a regência de Craig Jessop e Mac Wilberg, com John Longhurst ao órgão. O coro abrirá estes serviços cantando The King of Glory. A oração de abertura será então proferida pelo presidente Boyd K. Packer, presidente interino dos 12 apóstolos.
Our beloved Father in heaven, thou Nosso who art Pai que estás nos céus, Tu és nosso Pai e Deus. Vimos a Ti para honrar um de Teus servos, Presidente Fausto. Invocamos as Tuas bênçãos nesta ocasião solene para este local e outros locais sagrados que estão sendo reunidos as pessoas. E todas as pessoas, inclusive no Brasil, que foi honrado por estes santos. Por favor, abençoe estes santos e tudo que eles fizeram ao falarmos e orarmos e cantarmos também para honrar o Teu servo, que Teu Espírito esteja conosco e nos proteja e nos guie ao adorarmos em conjunto. Oramos para que abençoe-nos, abençoes a amada Ruth Faust, que os anjos possam estar com ela nestes dias de serviço, que possam haver memórias doces do presidente pela vida maravilhosa que despenderam juntos. Abençoe-nos todos com o Teu Espírito hoje aqui, que permeie nossas almas e na sua santidade do Evangelho de Jesus Cristo, da restauração do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. É em Seu nome que fazemos isto e que invocamos estas bênçãos no nome de Jesus Cristo. Amém. We will now be pleased to hear from Teremos agora o prazer de ouvir o bispo Marcus Faust, o filho do presidente Faust. Após suas palavras, ouviremos o elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos 12 Apóstolos. E em seguida ouviremos o presidente Thomas S. Monson, primeiro conselheiro na primeira presidência. Depois das palavras do presidente Monson, o coro cantará O Divine Redeemer, ó Divino Redentor. Brothers and sisters, Irmãos e I pray irmãs, the Lord will sustain me. oro ao Senhor para que me dê forças ao falar em nome da família Faust e expressar nossa profunda gratidão aos milhares dos santos de todo o mundo que enviaram mensagens de amor por nosso Pai. A eloquência é fugida quando descrevemos emoções mescladas de gratidão e tristeza que sentimos em uma hora como esta. Talvez a simplicidade seja a melhor alternativa. Obrigado, e neste dia recebemos todos vocês como membros da família Faust. Vocês são nossos irmãos e irmãs. Papai deu sua vida pelo Senhor há muitos anos e foi Ele que chamou nosso pai de volta ao seu lar para assumir novas responsabilidades. Vimos o propósito do Senhor se realizarem e sabemos que seu abrangente e universal plano de salvação contém a promessa muito pessoal e específica de que, por meio das sagradas ordenanças do templo, seremos reunidos de novo com nosso Pai como família eterna. Ao presidente Hinckley agradecemos por sua imensa bondade, especialmente por suas visitas especiais que consolaram nossa mãe. Servir como seu conselheiro e amigo foi para o nosso Pai a maior alegria do seu ministério. Ao presidente Monson, obrigado por ser seu amigo e confidente, ao servirem juntos como conselheiros do presidente Hinckley. Agradecemos ao presidente Packer e a cada membro do Quórum dos 12 Apóstolos por suas visitas e ternas expressões de amor. Teremos uma dívida eterna para o competente médico do nosso Pai, com as enfermeiras que cuidaram dele e os seus leais colaboradores, pela dedicação, serviço e amizade. Em outubro de 1972, na véspera do meu pai ser apoiado como autoridade geral da igreja, ele realizou um conselho de família especial.
Ele disse: "Não posso magnificar esse novo chamado a menos que antes eu magnifique meu chamado como marido, pai e patriarca desta família. Desse chamado, jamais serei desobrigado. Esse princípio eterno nos consola. Mamãe sempre veio em primeiro lugar na vida do papai. Ainda crianças, aprendemos que a estratégia de dividir para conquistar nunca funcionava com os nossos pais. Desde a maneira como ele falava com ela até a forma como atendia seus pedidos, sabíamos que mamãe era o verdadeiro e único amor dele. Nesses seus 35 anos de ministério, o papai nos reunia regularmente em noites familiares especiais para ouvirmos as surpreendentes e inspiradoras histórias de viagens pelo mundo. Quando foi presidente da Missão Internacional, ele nos contou que testemunhara o primeiro batismo de converso na África Ocidental e depois, como um chefe tribal, contatou a igreja dizendo que toda a sua tribo tinha lido o livro de Mórmon, sabia que era a palavra de Deus e pediu para que todos fossem batizados. Depois de uma conferência regional em Tonga, papai contou sobre a fé dos membros polinésios, que deteve uma chuva tropical que literalmente cercava o estádio descoberto e que permaneceu seco até o final da conferência. Papai tinha grande prazer de relatar o milagroso crescimento da igreja em seu amado Brasil, aos outros 8 membros de nossa família que serviram missões lá. Era às vezes difícil para nós outros compreenderem quando a conversa de repente passava para o português. O papai participava com ansiedade para a breve dedicação do Templo de Curitiba, onde há 60 anos ele bateu à porta da família que teve os primeiros membros batizados naquela cidade. Sabemos que ele estará lá em espírito. O papai adorava a Terra Santa. Durante anos ele trabalhou com o presidente Howard W. Hunter e Elder Jeffrey R. Holland, e com outros até vencerem os grandes obstáculos que impediam a construção do Centro de Estudos do Oriente da BYU, em Jerusalém. Papai nos levou no que talvez tenha sido a mais inesquecível férias da família depois que o Centro de Jerusalém foi inaugurado. Ao nos aproximarmos e vemos o centro pela primeira vez no Monte Escopo, papai calou-se em silenciosa reverência. Os olhos cheios d'água e o ônibus todo se encheu com o espírito e emoção daquele momento. Espero que percebam que ao fazer parte da família Faust, a igreja, o evangelho e as missões e a família são coisas muito próximas e formam uma rede que interliga a nossa vida. Termino com o testemunho que meu pai prestou durante o discurso da conferência que se seguiu a um evento triste ocorrido em Rosário, na Argentina, e que mudou a vida dele e o aproximou mais do Senhor. Durante minha longa vida, e com frequência em meu autoacho amado, e especialmente em um Getsemane recente, tenho caído de joelhos com o espírito humilde para buscar ajuda no único lugar possível. Muitas vezes, com alma em agonia, suplico com insistência ao Senhor para suster-me com a obra que vim apreciar, mais do que a própria vida. Tenho, às vezes, sentido a terrível solidão das feridas do coração, da doce agonia, das bofetadas de Satanás e o consolo cálido do Espírito do Mestre me envolvendo. Sinto também os fardos esmagadores, as dúvidas da inadequação e indignidade, o sentimento breve de ser abandonado. E depois receber uma força 100 vezes maior. Já galguei o Monte Sinai espiritual dúzias de vezes à procura de comunicação. É como se eu tivesse escalado penosamente o Monte da Transfiguração, quase real, e em certas ocasiões sentisse grande força e poder na presença do Divino. O sentimento sagrado e seleto tem sido uma influência sustentadora em um amigo querido. Juntos com a nossa mãe e a toda a posteridade do papai, que possamos, como membros de uma família, aproximarmos do Salvador e imitando a vida e os ensinamentos do presidente James E. Faust e dos nossos profetas vivos, videntes e reveladores sob a direção do nosso amado profeta Gordon B. Hinckley. No nome de Jesus Cristo. Amém.
Sister Faust, and family. Irmã Faust e família. É o mais doce dos privilégios poder representar meus irmãos do Quórum dos 12 nesta homenagem a seu amado esposo James E. Faust. Ainda que lamentemos ao seu lado essa perda pessoal inestimável, regozijamo-nos diante da majestade da vida de seu marido, da riqueza do legado que deixou a você e seus filhos e à Igreja. Ainda que choremos ao seu lado, aqui, deleitamo-nos ao imaginar as maravilhas do paraíso que agora ele desfruta, e nos inúmeros reencontros alegres com amigos e familiares, entes queridos que se foram. Ainda que enfrentemos a perda, que também é de todos nós, e o cuidado que temos nesta hora por vocês, ainda assim rendemos maior louvor pelas bênçãos da expiação de Jesus Cristo e pela promessa da Santa Ressurreição, pela qual seu amado esposo ao seu lado serão, como diz Alma, levantados para a felicidade infinita, a fim de herdarem o reino de Deus. Gostaria de falar brevemente sobre alguns atributos do caráter do presidente James E. Faust, o que poderá oferecer um pouco mais de visão sobre a grandiosidade do homem e do evangelho que ele tanto amou e viveu. Primeiro falarei do amor que ele dedicava à esposa e sua família. Sem dúvida, o romance com sua amada Ruth, que daria bem um livro, é um dos mais doces de todos os registros da Igreja. Às vezes pareciam que não conseguia sequer respirar sem a presença do outro. Um não conseguia fazer nada ou enfrentar qualquer momento sem o outro. Não podia suportar ficar longe do alcance da mão do outro. Ruth Faust adorava James Faust. Tudo que ele fez, tudo que disse, cada ato, ação ou gesto dele, simplesmente a fascinava e diria até fazia derreter. E ele sentia exatamente o mesmo por ela. Era evidente como isto era o que preocupava mais o presidente Faust nestas semanas. Como podem duas pessoas que se amam tanto suportar ver o outro ficar sozinho? Ele se perguntava, quando a serena imobilidade finalmente o venceu. A coisa mais difícil foi dizer adeus a Ruth. Obrigado, presidente e irmã Faust, por nos mostrar as razões por que o casamento é sagrado, porque a família é eterna e porque o amor é a luz que brilha mais na mais negra escuridão pessoal. Todos nós tentaremos seguir seu exemplo. Segundo, gostaria de falar sobre o seu papel como conselheiro, no sentido mais amplo do termo. Ele foi, antes, é claro, um advogado profissional. Naquele mundo, ele agia como consultor para inúmeros clientes, líderes cívicos e personalidades políticas. Com o passar do tempo, foi eleito para a legislatura estadual. Mais tarde, passamos a conhecê-lo como conselheiro na primeira presidência. O fato límpido e claro é que James E. Faust foi abençoado com um senso de justiça singular e com notável sabedoria. Mas isso não veio dos homens, da lei ou do treinamento. A cada homem é dado um dom pelo Espírito de Deus, diziam as Escrituras, e este foi claramente um dos seus. Ter recebido a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, para que todos possam ser ensinados a serem sábios. Sempre solidário, sempre cuidadoso. Era especialmente sensível às questões humanas, às esperanças e medos pessoais daqueles que estivessem aflitos pelo curso de alguma ação em andamento. Quanto mais grave fosse o problema, melhor ele era. E quanto mais complexas as questões de consequências genuínas para a Igreja e para o Evangelho que amava, aí então ele se revelava ainda melhor. Mas quando a situação exigia esse homem bom, a quem quase todos os seus amigos, dentro ou fora da Igreja, conheciam como o Cavalheiro Jim, falava com poder e grande autoridade, possuía uma espinha dorsal de aço, tão resoluta quanto suas mãos macias, eram gentis e brandas. Há alguns anos, depois de um momento de vigorosa e extraordinária, atemorizante até, persuasão dele a respeito de um assunto importante, eu lhe disse, brincando, presidente, este não é um lado seu que vemos necessariamente todos os dias. O senhor se ergueu como colosso de Rhodes nesse assunto. Ele sorriu e respondeu, Jeffrey, meu jovem, antes destes cabelos serem brancos, eram vermelhos.
E de vez em quando, um fio ou dois ainda se sobressai. Faço isso o suficiente para que todos saibam que as células do cérebro por baixo deles ainda queimam em todos os cilindros. Por fim, James Esdras Faust amava seu Pai Celestial, amava o Senhor Jesus Cristo e amava seu próximo como a si mesmo. De uma longa lista de virtudes, esta foi a maior de todas: ter honrado e cumprido fielmente os 2 grandes mandamentos dados a nós pelo Mestre. Após tantas conferências e tantas mensagens, seu coração puro e espírito vigoroso tocou a todos nós, aumentando nossa capacidade e nosso desejo de nos sentir como ele se sentia quanto a nossas responsabilidades pelo céu e por toda a humanidade. Sempre dizemos, às vezes sem pensar, que alguém é um homem ou uma mulher de Deus. Bem, quanto ao apóstolo James E. Faust, profeta, vidente e revelador, foi um homem de Deus. De fato, ele é um sobre o qual se pode afirmar, como se disse de Moroni: se todos os homens tivessem sido como James E. Faust, eis que os próprios poderes do inferno teriam sido abalados para sempre. Sim, o diabo nunca teria poder sobre o coração dos filhos dos homens. Seu testemunho apostólico do Salvador era precioso e poderoso. Ele o prestava liberalmente, firmemente e frequentemente. Na ocasião do seu chamado para servir com os 12, ele dizia em sua infalível humildade que entregava ao trabalho de sua vida a energia e a pouca capacidade que possuísse. Compreendo, disse com sua voz baixa e sonora, que um requisito essencial para o sagrado apostolado é ser uma testemunha pessoal de Jesus Cristo e o Redentor Divino. Talvez neste único requisito eu possa qualificar-me. No encerramento destes serviços, o coro cantará um hino especial para a ocasião. Esse hino sempre emociona quem o ouve, mas nem todos sabem que é a autoria do presidente Faust. Além disso, foi apresentado publicamente pela primeira vez pelo próprio presidente Faust, num dueto com sua querida neta Melissa Combs Jones, que se encontra hoje aqui. Era muito adequado que não só a primeira apresentação desse hino fosse feita pelo autor, mas também que ele fosse cantado no Centro de Estudos do Oriente Próximo, na BYU Jerusalém, uma estrutura magnífica a qual o presidente Faust e o presidente Hunter dedicaram seu tempo, energia, orações e determinação para estabelecer. Foi nesse local, olhando para o jardim do Getsemane à esquerda, o monte do templo ao centro e o Gólgota à direita, que o presidente Faust cantou. A sua voz o povo ouviu, e cada um em seu poder sentiu. Em pranto, viu se aproximar aquele que sofreu para nos salvar. As suas mãos pôde tocar e assim testificar: este é o Cristo, o Filho de Deus, o nosso Salvador e Redentor. Este é o Cristo que nos resgatou e nos curou com seu amor. O testemunho do presidente Faust é o meu testemunho, em nome de Jesus Cristo. Amém. I'm honored by the invitation from Ruth Faust. Honrou-me o convite da irmã Ruth Faust e de sua família para que eu prestasse um tributo hoje a meu amado amigo e colega, presidente James E. Faust. Ele era incomparável. Abençoado com uma mente perspicaz, um intelecto arguto e um espírito caridoso, ele exemplificava a declaração do apóstolo Paulo: "Sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza." As palavras de uma lápide do cemitério de Clarkston, Utah, descrevem nossos sentimentos mais íntimos devidos ao falecimento do presidente Faust. As palavras que lerei: uma luz do nosso lar se apagou, uma voz que amávamos silenciou. Há um vazio em nosso coração que nunca será ocupado. Meu amigo James conhecia o Senhor, e o Senhor o conhecia.
tem um firme testemunho dessa verdade. James Faust não nasceu em berço de ouro, mas sim em um lar onde o amor reinava. Daquele início humilde em sua amada Oak City, Utah, ele crescia em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens, e andou fazendo bem, porque Deus era com ele. Depois de sua missão no Brasil, o jovem James Faust respondeu ao chamado de seu país e serviu na Segunda Guerra Mundial, alcançando o posto de primeiro-tenente. Teve uma destacada carreira empresarial e cívica e serviu bem e com fidelidade em todos os cargos para que foi chamado na igreja. Há 40 anos, em maio de 1967, assisti às sessões da conferência trimestral da estaca Cottonwood aqui em Salt Lake City. Lá conheci um competente e dedicado presidente de estaca, James E. Faust. Assim começou uma amizade terna e apreciada. Pouco depois daquela conferência de estaca, o elder Harold B. Lee determinou que eu, na época presidente do comitê de liderança da igreja, devia escolher quaisquer 4 irmãos que eu quisesse para servirem nesse comitê de liderança. Depois de muita oração e jejum para escolher os nomes, os 4 que eu escolhi foram Wendell J. Ashton, Neil A. Maxwell, James E. Faust e Hugh W. Pinnock. 3 deles seriam mais tarde chamados como autoridades gerais da igreja. Agora, com o falecimento do presidente Faust, todos os 4 já se foram. James e Ruth Faust caminharam de mãos dadas pelas trilhas da mortalidade, um ajudava o outro. Ruth estava ao seu lado enquanto ele cumpria cada chamado que recebia. Eram parceiros na vida. Serão parceiros por toda a eternidade. Nos últimos dias, ao ponderar sobre meu longo e estimado relacionamento com o presidente Faust e ao prantear sua morte, lembrei-me de uma passagem que se acha em 1 Samuel, capítulo 9, versículo 6. Saul e um servo estiveram procurando, havia tempo, por alguns animais perdidos que pertenciam ao pai de Saul. Ao entrarem em uma cidade, o servo disse a Saul: "Eis que há nesta cidade um homem de Deus." Meus irmãos e irmãs, tivemos nesta cidade um homem de Deus, mesmo o presidente James E. Faust. Ele foi um homem que tinha experiência, sabedoria e amor. Ele foi um homem de fé, um homem de oração, mas, acima de tudo, foi um homem de Deus. Não havia qualquer fenda em sua armadura, não havia dolo em sua alma, não havia imperfeição em seu caráter. O presidente Faust amava o Senhor de todo o coração e alma e o serviu com todo o poder até o último minuto de sua vida mortal. Enquanto eu viver, guardarei com carinho a lembrança de minha visita ao lar de James e Ruth Faust, poucas horas antes de ele falecer. Ele estava deitado, frágil, mas em paz. Ruth estava sentada ao lado dele, segurando-lhe a mão. Os filhos haviam se reunido, e um sentimento de paz e amor permeava seu lar. Eu e James revivemos algumas lembranças e expressei meu amor por ele. Ao dar-lhe meu adeus final, ele sorriu e sussurrou: "Quem dera eu pudesse ir com você." Foi um doce momento. James E. Faust não é estrangeiro nem desconhecido onde agora está, mas é concidadão entre os nobres irmãos com quem serviu. Finalmente, seu espírito eterno está liberto de um corpo combalido pelo trabalho e limitado pela doença. Ele está naquele paraíso para o qual tão bem se qualificou. Deixa à família e a todos nós, que o conhecemos bem, um legado de amor. A você, Ruth,
Vêm as palavras do Senhor: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. A vocês, filhos, netos e bisnetos, lembrem-se de que James vive. Ele está em uma missão celestial, servindo a outros que aguardam sua influência e testemunho. Se vocês quiserem fazer feliz o seu pai e avô, e sei que querem, por favor, tenham no coração o apelo do livro de 3º João, como se o próprio James estivesse falando estas palavras a vocês. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que meus filhos andam na verdade. A meu querido amigo James, digo, adeus, James, até nos reencontrarmos amanhã. Até lá, aonde quer que eu vá neste belo mundo, uma parte de James Faust virá comigo. Ele foi um homem íntegro, foi um mestre da virtude, deixou conosco uma herança de honra e um legado de amor. Que Deus abençoe sua memória, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a todos nós, seus amigos. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
We express our gratitude to all Expressamos nossa gratidão a todos os que participaram desta solenidade. Após minhas palavras, esta reunião será encerrada com o coro cantando "Este é o Cristo", cuja letra foi escrita pelo presidente Faust. A oração de encerramento será oferecida pela irmã Jenna Faust Coombs, filha do presidente Faust. Agora, meus irmãos e irmãs, é um tempo de grande emoção. É uma tarefa difícil para mim. Perdi um amigo querido e um conselheiro sábio e capaz. Nosso relacionamento remonta talvez a 50 anos. Ele era um conselheiro de Carlos Smith na estaca Cottonwood e eu era conselheiro de Lamont Gunderson na estaca Mill Creek Leste. Tínhamos reuniões regionais de bem-estar naquela época e ele e eu, como conselheiros, participávamos da mesma sessão. Ao trabalharmos juntos, tornamo-nos cada vez mais amigos. Sua percepção sensível, sua compaixão pelos que sofriam, tudo isso ficou rapidamente evidente. Eu observava enquanto ele galgava os níveis administrativos da igreja. E, em 1995, quando fui chamado como presidente da igreja, eu sabia que queria tê-lo como conselheiro. Ele estava bem naquela época, ativo e brilhante, executava tudo sem dificuldade. Mas depois a doença o atingiu. Ele tinha problemas de coluna. Uma coisa levou à outra. Tinha dificuldade para caminhar. Ele manobrava aquela cadeira de rodas como um motorista profissional. Embora o corpo tivesse limitações, sua mente estava lúcida. Sua sabedoria era profunda e perspicaz. Ele era fruto de longa experiência em muitas áreas. Tinha consigo a mente de um advogado e a compaixão de um líder da igreja. O irmão Faust nasceu em Delta, que não é nenhuma metrópole. É uma cidade que fica em volta de Oak City. E aquela também não é muito grande. Como um menino de fazenda, ele aprendeu o significado do trabalho duro. Mudou-se com a família para Salt Lake, onde frequentou a escola Granite e a Universidade de Utah. Ele tornou-se um esportista, participava de corridas de 400 metros e de 1.600 metros com revezamento. Serviu como missionário no Brasil e nunca deixou de amar o povo daquela nação. Recebeu a cidadania brasileira e o título de cidadão honorário da cidade de São Paulo. Uma honra que foi dada a bem poucas pessoas. Durante a Segunda Guerra Mundial, serviu na Força Aérea do Exército Americano. Depois, na Universidade de Utah, recebeu o grau de Juris Doctor. Tornou-se sócio do Sr. Rice, que cuidava dos assuntos legais da Igreja Católica. Recebeu também inúmeros prêmios como advogado, inclusive o da Ordem da Coif, da Universidade de Brigham Young. Ele e eu planejávamos participar da dedicação do Templo de Curitiba no Brasil no início do ano que vem. Agora isso não é possível. Tudo ficou no passado. Para ele, simplesmente não será possível. A rápida deterioração de sua saúde foi um choque para todos nós. Sua morte foi uma grande surpresa. Sentimos muita falta dele. Quando nos reunimos como presidência, olho para a esquerda
esperando vê-lo, mas ele não está lá. Temos reuniões da Junta de Educação da Igreja e do Conselho Diretor da BYU. E olho de novo para a minha esquerda, mas ele não está lá. Na reunião de diretores da Deseret Management Corporation, de novo, olho para a esquerda, mas não há ninguém lá. Sua fé na veracidade do Evangelho restaurado era inabalável. Não havia qualquer dúvida em sua mente sobre o chamado profético de Joseph Smith. Ele não tinha qualquer dúvida sobre a veracidade do livro de Mormon. O discurso sobre perdão que fez na Conferência Geral de abril foi um clássico que será lembrado por muito tempo. Sua posteridade, a quem tanto amava, foi seu maior tesouro. Eles são um tributo ao seu nome e ao nome de sua esposa Ruth. Ela agora está sozinha e será digna de nossa atenção e apoio. Não havia qualquer dúvida na mente do meu amigo James quanto à imortalidade da alma humana. Ele compreendia o plano de salvação. Ele conhecia o significado da mortalidade e também a realidade da imortalidade. Ele partiu para preparar um lugar para os que o seguirão. Ele poderia testificar sobre a verdade das palavras do Salvador que foi dado à chorosa Marta. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. As palavras de Jó eram uma fonte de consolo, e depois de consumida a minha pele, contudo, ainda em minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o contemplarão. Hoje é um dia de tristeza por seu falecimento. Claro que é. O próprio Senhor disse: juntos vivereis em amor, de modo que chorareis a perda dos que morrerem. Mas aqueles que morrerem em mim não provarão a morte, porque lhes será doce. Tenho certeza, irmãos e irmãs, que essa foi a experiência dele. Sua passagem deu-se em paz, e amor e luz. Que a lembrança dele seja de paz. Todos nós nos tornamos melhores por termos convivido com ele. Que a lembrança dele permaneça conosco, para nos consolar e guiar, abençoar e apoiar. É minha humilde oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Our most kind, loving, Nosso bondoso e amoroso Pai que está nos céus, inclinamos nossa cabeça com gratidão no encerramento desse serviço de funeral de um de seus filhos humildes, James Esdras Faust. Somos gratos, Pai, pela vida mortal do papai e por como cada um de nós foi abençoado e como muitos de seus filhos por todo o mundo, através do seu exemplo e de suas palavras. Ele nos ensinou grandes palavras e princípios e para vivermos de acordo com eles e nos fortalecer e sentir felicidade eterna. Abençoa-nos a cada um individualmente para que possamos nos lembrar e seguirmos esses exemplos em nossa vida. Por favor, Pai Celestial, cura nosso coração, especialmente nossa querida mãe, Ruth, seus filhos, netos e os seus irmãos tão amados e nosso profeta, Gordon B. Hinckley. Abençoa-nos agora ao encerrarmos esta reunião, para que cada um de nós prossigamos com fé e força, para sempre defendermos a verdade e a retidão. Em nome de nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém.
Well, those bands rather not have I'll give you a wide cushion. Thank you.